Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Nós estamos conversando sobre a série O que 2020 me disse. Domingo passado, a Fabi nos trouxe a mensagem e hoje eu vou estar conversando com vocês o que Deus falou ao meu coração. Ainda mais este ano, que foi um ano muito atípico, onde muitas coisas aconteceram, e eu tenho certeza, se eu perguntar a cada um se tem uma história para contar, todos vamos ter uma história para contar sobre esse ano de 2020. Mas o meu desejo é que no final deste ano todos terminemos mais fortes, terminemos mais perto de Deus, apesar das dificuldades, que todos passamos. Para começar a nossa conversa, eu vou iniciar falando sobre a virada do ano, de 2019 para 2020. Eu particularmente amo muito essas datas. Aqui em casa, eu, a Raíssa, a Rayane e o Júnior sempre convidamos os nossos parentes e passamos juntos a virada do ano. E é sempre muito bom. Nós fazemos ceia, nós nos confraternizamos, nós vemos a queima de fogos. Aqui do meu quintal tem um lugar que dá para ver bem a queima de fogos. Eu acho muito lindo. E a gente brinda, se abraça, é sempre muito gostoso. E eu me lembro que quando os fogos estavam estourando, eu olhei para o céu e pensei assim: nossa, este ano de 2020 vai ser o ano, vai ser o meu ano. Abre parênteses, realmente está sendo o ano, fecha parênteses. E eu lembro que eu tinha muitos planos, muitos sonhos, muito o que conquistar, muito o que fazer, quando de repente tudo parou, tudo mudou. Não somente para mim, para todo mundo. Mas eu vi meus planos frustrados, meus sonhos interrompidos. E no meu coração eu senti medo e eu pensei: nada do que eu fale ou nada do que eu faça vai mudar toda essa situação. E o que tudo isso me disse? Ele me disse que a resposta final vem de Deus. O nosso coração, ele é enganoso. Do nosso coração, ele surge muitos desejos. E se a gente nutrir todos eles, nós vamos caminhar por um caminho muito difícil, onde a gente vai se frustrar muito. Porque muitas vezes nós não perguntamos para Deus se os desejos do nosso coração, aquilo que a gente está nutrindo, é da vontade de Deus. Ao contrário, a gente sempre dá um jeitinho, como se a gente estivesse ajudando a Deus para que as coisas acontecessem conforme a nossa vontade. Ou, se a gente pergunta para Deus se é da vontade dele, muitas vezes nós não ouvimos. Talvez por medo, que os nossos planos sejam frustrados, ou porque o tempo de Deus não vai ser o mesmo tempo que o nosso. Porque nós vivemos num tempo em que as coisas são para ontem, iFood, fast food, micro-ondas, tudo tem que ser para ontem, porque o mundo corre, o mundo anda, a gente tem que caminhar. Mas com Deus a gente sabe que as coisas não são assim. Mas tudo isso despertou em mim, toda essa situação, despertou medo, despertou incerteza, despertou frustração. Medo. Por que medo? Medo que meus sonhos não saíssem como eu planejei. Afinal de contas, muitos desses sonhos eu já estava assim, quase que vendo eles serem realizados e muito ansiosa para que tudo acontecesse. E de repente, tudo parou. Meu sonho, minha agenda, já não fazia tanto compromisso mais. E muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Afinal de contas, nós conhecemos o desejo do nosso coração. Então, muitas vezes é como se a gente pensasse assim: eu sei mais que Deus. Talvez a gente não fale isso com as palavras, mas nas nossas atitudes a gente age assim. Eu também senti muita incerteza, porque eu ficava pensando: será que Deus ele vai ouvir e realizar os meus desejos? Ou será que ele tem outros planos para mim? Será que eu vou me adaptar, se eu vou gostar dos planos que Deus tem para mim? Muita incerteza, Eu também senti frustração. Por que frustração? Porque tudo que eu planejei
foi interrompido, né? Os meus sonhos, como eu disse, eu já estava vivendo o gostinho de tudo acontecer e de repente tudo parou. Eu cheguei até a pensar aonde está Deus, né? O Deus que faz muito mais do que a gente pensa, o que a gente imagina. A gente tem esse lado humano, né? De questionar, de não entender. Mas, como nós sabemos que a resposta final vem de Deus, eu fui buscar na Bíblia o que Deus tinha para me dizer diante de tudo isso, de toda essa situação. E eu gostaria de ler com vocês lá em Provérbios 16:1, na Bíblia Mensagem. Ela diz assim: o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. Deus não é contra nós fazermos planos. Ao contrário, nós devemos sim fazer planos. Quem que não faz planos? Quem não sonha? Mas nós devemos sempre nos lembrar, como eu disse, que o nosso coração é enganoso e que a resposta final vem de Deus. Lá em Jeremias 17:9, eu li na Bíblia Genebra, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração, como eu disse, ele nos sabota por muitas vezes. Nós não podemos nutrir todos os desejos que emergem dele. E Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece. A Bíblia fala que antes que cada osso do nosso corpo fosse formado, Deus, ele já nos conhecia, ele já nos amava. Então nós devemos buscar em Deus a saber qual que é a vontade dele para a nossa vida, para que ele possa nos guiar. Afinal de contas, a resposta final vem de Deus, como eu tenho dito. E quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos nele direção e, consequentemente, quando nós entendemos a vontade dele para a nossa vida, por mais que esse lado humano questiona, a gente se alegra em fazer a vontade de Deus, a gente não fica revoltado, a gente entende quais são os planos de Deus para a nossa vida. Lá em Salmo 40, versículo 8, eu li na Bíblia Genebra, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Quando nós buscamos aprender a estar perto de Deus, a nutrir o nosso coração da palavra de Deus, nós entendemos melhor como e o que Deus quer de nós. O segredo é estar perto de Deus. O segredo é buscá-lo de todo o nosso coração. Sabe, queridos, todas as mensagens que a gente for trazer para vocês, seja eu, pastor, algum outro irmão, sempre a resposta vai afunilar em estarmos próximos e estudarmos e termos nosso tempo de solitude, contemplação, porque só poderemos entender o que Deus quer para nós estando perto dele, parando e ouvindo o que ele quer para nós. Caso contrário, a gente vai se frustrar por muitas vezes. Lá no Provérbios 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então ele vem confirmar que nós devemos confiar e buscar em Deus o que ele quer para as nossas vidas. Nessa pandemia ficou muito claro para mim que Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós não podemos bater no peito e dizer assim: eu planejei, tá tudo certinho, eu tenho certeza que tudo vai sair como eu quero. Não, porque de repente, num piscar de olhos, tudo muda. Prova aí, nós tivemos nesse começo do ano tudo que está acontecendo com a gente, né? Deus, ele tem que estar nas nossas decisões, porque a resposta final vem dele. Nós devemos perguntar e ouvir, né? Nós devemos sossegar, ouvir o que Deus quer da nossa vida. Essa pelo menos deveria ser a nossa conduta. Sabe, queridos, Jesus, ele deixou a sua glória
Ele nasceu de uma virgem, ele foi criança, ele foi moço, ele foi jovem, ele foi adulto. Ele passou por muitas dores como nós passamos. E tudo isso ele fez por amor. Amor a mim e amor a você. Ele fez isso para que na cruz, após ter derramado o seu sangue, ele tivesse levado todo o nosso sofrimento, toda a nossa dúvida, toda a nossa angústia. Esse ato de amor é para que nós tenhamos livre acesso a ele. É para que a gente possa perguntar para ele quais são os planos dele para a minha vida e para que a gente possa parar e ouvir o que ele quer para nós. Jesus, ele nos deu livre acesso através da sua morte na cruz. Nós devemos buscar em Deus a resposta para todos os nossos planos. Eu confesso que muitas vezes eu não pergunto para Deus, talvez por medo ou porque a gente acaba achando que tem controle sobre a nossa vida. E é muito ruim isso, porque a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba se dando mal. Antes de eu conhecer o Júnior, eu namorei e noivei por muitos anos um rapaz. E eu sentia no meu coração que não era da vontade de Deus. Mas eu queria tanto, eu desejava tanto que desse certo, que eu sempre dava um jeitinho para que as coisas fossem da maneira como eu queria. E com isso eu me frustrei muito. Aconteceram muitas coisas e que eu não precisava ter passado por isso. Até que um dia, cansada de passar por tudo isso, eu nunca me esqueço, eu me ajoelhei no meu quarto chorando e eu disse assim, eu fiz a seguinte oração: Deus, chega de sofrer, chega de eu tomar as rédeas da minha vida e achar que eu sei o que é melhor para mim, chega de eu dar um jeitinho nas coisas. Já há muito tempo eu tenho sentido que não é isso que o Senhor quer para mim. E eu me rendo, eu entrego para o Senhor a minha vida. E eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Eu quero te servir por completo, de todo o meu coração. Por mais que eu não entenda, por mais que até eu não queira, mas Deus, faça a tua vontade. E Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração. Passado algumas semanas, nós nos largamos. Com o tempo, eu conheci o Júnior. Nós namoramos, noivamos, casamos. Nós tivemos 2 lindas filhas que Deus nos presenteou. Nós formamos a nossa família. E com tudo isso, veio paz. Com tudo isso, eu senti realmente eu quero ser cuidado, eu quero ser amada. E tem sido muito bom tudo isso. E eu sempre penso assim: se eu tivesse ouvido a Deus, se eu tivesse buscado orientação sobre o que Ele queria para a minha vida, tivesse deixado Ele me guiar, eu não teria passado por tantas coisas que eu passei, eu não teria me frustrado tanto. Nós devemos sossegar, nós devemos trocar o nosso fardo com Cristo, nós devemos ouvi-lo. Inclusive, na outra conversa que nós já tivemos, eu falei sobre isso, sobre sossegar. Se você quiser ver um pouco mais, vai lá no grupo, vai estar essa mensagem completa. Essa mensagem falou muito ao meu coração, tem falado ainda. Nós devemos sossegar para ouvir o que Deus quer e como Deus quer nos guiar. E diante de tudo isso, eu percebi também que Deus, Ele quer nos mostrar que Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Nós, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos acrescentar um dia a mais na nossa vida. Nós não temos esse poder. Então, nós devemos sempre lembrar, irmãos, que Deus tem o controle e que a resposta final de todas as coisas vem de Deus. Eu gostaria de ler com vocês também em Lucas 12, 25, diz assim: qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Foi o que eu acabei de conversar, né, com vocês. Não temos esse poder, não podemos fazer isso. Então está na hora de nós entendermos que nós pertencemos a Deus. Está na hora da gente
sossegar e entregar para Deus todos os nossos planos e ouvir o que Deus quer falar conosco. Tá na hora da gente parar de se sabotar, né? Bom, eu queria terminar esta nossa conversa dizendo para você que Deus tem grandes planos para minha vida e para a tua vida. E que tudo tem um tempo para as coisas poderem acontecer. Lá em Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, não tem para onde a gente correr. Se você quer entender os propósitos de Deus, se você quer não se frustrar, se você quer não bater a cabeça, se você quer não se sentir mal, e muitos até por não fazer a vontade de Deus chega até a sentir depressão por tantas coisas que acontecem, que nos assola, né, por a gente tentar fazer a nossa vontade. Nós temos que tomar as nossas decisões segundo o coração de Deus. E como eu já disse aqui, nós só vamos fazer isso quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Buscar, parar e ouvir, tá? Porque muitas vezes a gente tá tão assim, ocupado e tão preocupado, tão ansioso para que o que nós queremos, para que nossos planos se realizem, que a gente não consegue ouvir Deus. Então nós temos que sossegar, né? A gente tem que ouvir o que Deus quer. E queria ler com vocês também, lá em Mateus 6,33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Queridos, Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos e desejos. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos desejos andam lado a lado à vontade de Deus. Porque nós temos prazer em obedecer, nós temos alegria em obedecer à vontade de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, eu vou compartilhar com vocês a letra dela, eu vou ler, né, a letra dela. É uma música conhecida que já cantamos várias vezes e que eu creio que vem falar muito ao meu coração em relação à resposta final que vem de Deus. A canção diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Que esta canção possa ser a nossa oração diante de Deus, pois Deus, ele tem um novo amanhã preparado para nós. Possa ser que os teus planos, que os meus, não saiam exatamente como planejamos, mas Deus tem algo melhor, com certeza, para mim e para você. Quando esse lado humano quiser falar mais alto, quiser se revoltar, questionar, sentir medo, frustração, que nós possamos ir até os braços do Pai, porque Ele sempre está com os braços estendidos para nos responder. É só nos rendermos e Ele vai ter a resposta final para dar a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós consigamos terminar este ano, como eu disse, mais fortalecidos, mesmo diante de todas as dificuldades que temos passado. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, eu quero te glorificar porque o teu amor é muito grande por cada um de nós. Mesmo muitas vezes nós tomamos a rédea da nossa vida, mesmo muitas vezes nós não perguntando ao Senhor quais são os seus planos para nós, mesmo muitas vezes nós batendo a cabeça, o Senhor sempre está de braços abertos a preparar um novo amanhã a cada um de nós. Que a gente possa se render
que a gente possa, no nosso coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, certo de que todas as coisas serão acrescentadas no tempo de Deus. E que nós busquemos ter este momento com Deus, esse momento de solitude, de contemplação, esse momento de buscarmos na Tua palavra o que o Senhor quer a cada um de nós. Obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor vem revelar através da Tua palavra que o Teu amor é maior do que o nosso pecado, que o Teu amor é maior do que a nossa teimosia. Obrigada, Deus, por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém.